Nos capítulos finais da novela Teresa, tudo começa logo depois que o Arthur ainda tá ali com lambe-lambe com ela, e ele, depois de ter sido hipnotizado por ela, ele diz a ela que se eles se amam tanto, por que eles vão se separar? A Teresa diz a ele que não faça ela duvidar disso, por favor, e o Arthur diz que então ela não tem certeza do que está fazendo. Ela fica calada e ele pergunta se ela se apaixonou mesmo por ele. A Teresa responde a ele que isso é óbvio e que há muito tempo está apaixonada por ele. Nesse momento o telefone toca, Arthur pega, atende e vê que é a Carmenzinha. Ele fica meio destrenado e ele diz que tá bom e desliga o telefone, e a Teresa fica zoiuda, pergunta a ele quem foi, se era a Carmenzinha, e pergunta o que era. Ele responde a Teresa que sim e que ela só ligou para avisar que o divórcio deles dois já está pronto. Teresa começa a encher os olhos de lágrima e o Arthur pergunta a ela, olhando para a aliança dele, se ele deveria parar de usar aquilo, né? Teresa fica calada, ele pega a aliança para ir jogar fora, ela segura no braço dele e diz: "Você vai jogar no lixo?" Ele responde a ela que sim, que esse anel agora ali é lixo, como o casamento deles dois. Ela fica zoiuda e ele diz que sim, que ela preferiu o dinheiro do que o amor de verdade que ela sente por ele. Ela fica sem palavras e o Arthur continua dizendo que agora sim tudo se acabou porque nada une ela a ele mais. Teresa diz que não, que isso não é verdade, porque eles sempre vão se lembrar dos momentos lindos que eles passaram juntos. Ele responde a ela que sim, mas que eles também tiveram muitos momentos dolorosos, como a traição dela, por exemplo. Teresa fica sem saber o que responder ao Arthur e ele diz que tudo bem, que muito em breve vai ser só isso, uma lembrança. O Arthur logo em seguida taca um beijão ali na Teresa, depois diz a ela que ela já sabe que ela pode procurar ele para que eles fiquem juntos antes do casamento dela com o Fernando. Ela fica zoiuda e ele diz que é igualzinho ela fez com o Mariano. Arthur então vai saindo, depois vira para Teresa e ainda solta um beijinho ali para ela. E a pergunta que não quer calar aqui: você concorda com essa separação do Arthur e a Teresa, ou na realidade eles deveriam de alguma forma aí, sabe lá como, se reunir novamente, se unir, porque parece mesmo que eles dois se amam, e ficar ali juntos para sempre, ou de fato não vale a pena ter a Teresa como uma esposa em toda a sua vida? Deixa tua opinião nos comentários aí. E nessa cena você ainda vai ver que o Arthur, quando vai saindo, se encosta na coluna, fica alisando o dedo dele como se tivesse arrependido de alguma coisa, e a Teresa faz a mesma coisa, taca a mão no lixo, pega a aliança e começa a beijar ela e fica totalmente amargurada depois de tudo o que aconteceu. Logo depois que a Orianda tá quase com o pé na cova ali, e a Teresa chega debochando, chamando ela de sogrinha, e que ali é onde ela está, né? E que se lembra muito bem quando ela estava ali no lugar dela, naquele mesmo local. A Teresa vai se aproximando e diz que mesmo assim, quando ela estava no lugar dela, ela, a Orianda, só pensava em lhe incomodar apesar do estado dela. A Teresa continua dizendo que para ela isso é uma falta de consideração, mas que ela não se preocupe, porque ela, a Teresa, não é igual a ela. A Teresa se aproxima bem pertinho dela ali e diz que a única coisa que ela fica ali meia com raiva é de não poder ter dado a notícia a ela, a Orianda, bem antes que o Fernando deu a ela, a Teresa, a metade de suas empresas. Os batimentos começam a ficar doido ali da Orianda, e a Teresa diz para ela ficar calma, que ela não fique assim, e diz a ela que tudo isso foi culpa dela mesma. Teresa continua provocando e diz que o coitado do Fernando ficou com medo que ela deixasse ele na rua e preferiu deixar a metade de suas empresas bem segura com ela, com a Teresa. Orianda, como vocês veem aí, não consegue responder nada, e a Teresa diz que é como ela. A Orianda já disse uma vez que, como ela pobre sem educação, ela, a Teresa, é muito esperta. Teresa continua dizendo a ela, lhe provocando, que ela fique calma, que não se preocupe, porque ela, a Teresa, sabe muito bem o que fazer com elas. Teresa ainda fica cheia de deboche ali, dizendo a Orianda que ela não se preocupe, porque ela vai cuidar de trazer para casa dela e que ela mesma vai cuidar de todas elas.
Depois ela fica sorrindo, tirando um deboche muito grande da Oriana, vendo a hora ela partir para a cidade de Pé Junto. E você, na sua opinião, uma vez Teresa tinha falado aí que ela e a Oriana, ninguém sabia quem era a pior delas duas. Na sua opinião, que assistiu a novela por completo, você poderia dizer quem é a pior aí, se a Oriana ou a Teresa, ou não tem nem comparação com isso? Deixa a tua opinião aí e vamos ver quem vai discordar de você. 2 semanas depois, logo depois que a Teresa tá humilhando ali a Joana e também sua mãe, a empregada chega nesse momento e diz que o Sr. Hernandes está esperando ela na biblioteca. Teresa diz que vai agora mesmo e depois, ao sair, a Joana fica muito amargurada depois de toda essa humilhação que ela passou ali. Ao chegar na biblioteca, a Teresa vai logo perguntando ao Hernandes se então ele já vendeu todas as empresas. Ele diz que sim e que ali está o cheque com o valor total. Teresa, ao ficar frente a frente com aquele cheque de 300 milhões de dólares, ela quase se caga ali e fica muito, mas muito feliz logo depois dessa tamancada que ela deu na cara do Fernando. Ela diz que isso ali é bom, é muito bom, e diz a ele que no dia seguinte ele volte para pegar a parte dele. Ele diz que tudo bem, dá os parabéns a Teresa e vai embora. A Teresa, logo depois que ele sai, começa a ficar feito uma doida ali, dizendo que é milionária, começa a jogar os troços para cima, quebrar tudo ali, e depois ela se senta e diz que sim, que agora sim eu tenho tudo que eu sempre quis, mas que só falta ele, o Arthur. Só que quem chega nesse exato momento é o Fernando e vai levar uma tamancada agora da Teresa, porque ele chega, pede desculpas a ela porque chegou atrasado, porque tinha que esperar uma enfermeira ficar com a mãe dele. Ele olha para Teresa e diz que ela está maravilhosa e que logo logo eles vão se casar e que ela vai ser totalmente dele, e tenta lhe beijar, só que a Teresa agora, depois de estar com esses 300 milhões ali de dólares na sua mão, ela rejeita o Fernando. Ela vai saindo um pouco de lado e diz ao Fernando que não, e ele sai feito um cachorrinho atrás dela e pergunta a ela o que foi. Teresa diz: me desculpe, Fernando, mas eu não vou me casar com você. O Fernando pergunta como assim, diz que não está entendendo e que vieram ali para entrevistar eles dois porque eles estão prestes a se casar. A Teresa agora coloca as unhonas dela de fora e diz para que ele vá e diga qualquer coisa a jornalista, mas que ela não pode se casar com ele porque ela não lhe ama. Ele pega forte nela e diz que não pode ser porque ela mesma disse que amava ele. A Teresa pede a ele desculpas, debochando na realidade do Fernando, e fala que ele desculpe ela porque na realidade ela estava equivocada. Ele diz que ela não pode fazer isso, que não é como escolher a cor de um vestido porque ela não pode mudar de ideia assim desse jeito. Ela diz que pode e vai fazer isso sim porque ele fez a mesma coisa com a Luísa ao perceber que ele não amava ela. Ele fica zoiudo e ela diz que é justamente isso que ela está fazendo com ele. Ele diz a ela que não entende isso e pergunta em que momento ela deixou de amar ele. Teresa responde a ele que talvez ela tivesse confusa. Ele continua suplicando a ela que ela não faça isso porque ela vai ser a esposa dele e que ele ama ela como nunca amou ninguém nessa vida. Ele fica tentando a todo custo beijar, cheirar a Teresa ali, só que a Teresa diz a ele que solte ela. A empregada chega, pergunta o que está acontecendo e ela grita com o Fernando que ele vai embora agora da casa dela e que não volte nunca mais. Ele fala que ela não faça isso, que ele não vai embora de jeito nenhum. A Teresa começa a dar grito nele e pergunta o que é que ele quer, se quer mesmo que ela mande chamar ali todos os empregados e bota ele para fora à força, ou ele vai sair pela vontade dele mesmo. Depois a Teresa sai, ele sai atrás dela e ele vai dizendo que ela mentiu para ele, que lhe traiu e que fez tudo da mesma forma que a mãe dele tinha lhe avisado. Ele continua dizendo que ela só queria de fato era o dinheiro dele. Ela arregala o zoião para o Fernando e diz que pelo menos ele pode dizer isso para a mãe, que o sonho dela vai se realizar porque, como a mãe dele disse, ela não vai se casar com ele. Ele então pergunta a ela se então é por ele, é pelo Arthur, e que de fato ele tinha razão. Ela pega no celular e diz que já falou para ele que ou ele vai embora agora ou ela vai chamar a polícia. Ele diz que tudo bem, que não precisa ela fazer isso porque ele vai embora e vai sozinho. A Teresa, logo depois que ele vai embora, ela vai subir na escada devagar, depois fica olhando para todo aquele patrimônio agora que é tudo dela e ela começa a dizer ser ou não ser e finaliza dizendo eu sou.
E aí, pessoal, vocês concordam com essa atitude da Teresa? Com certeza não, né? Então, se você espera pela queda da Teresa, deixe aí o seu gostei. E não esquece que sempre que acabar a novela, temos vídeos novos, o que de fato vai acontecer na sua novela preferida. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o teu comentário da cidade e de onde você nos assiste e não esquece de deixar o seu gostei. Um grande abraço e até a próxima.